Fala galera, aqui quem vos fala é o professor Paul Willamey. Nós iremos dar continuidade ao assunto de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Bom, dessa vez nós iremos ver a definição de equação do primeiro grau com duas incógnitas e iremos também aprender a representar essa definição ou esses pares ordenados no gráfico, certo? Por meio da representação gráfica das soluções. Vamos que vamos. Bom, a situação que se apresenta é a seguinte. Emília comprou uma caneta e 2 lápis por R$16. Indicando por X o preço de uma caneta e por Y o preço de um lápis, nós podemos representar a situação da seguinte maneira. Bom, vamos aqui. Ela comprou uma caneta, uma só, e 2 lápis. Então, representando o preço por X da caneta e o preço Y do lápis, nós temos que X mais 2Y dá 16. Por que do X? Porque eu não sei quanto custa essa caneta. Então, eu já atribuí o X como sendo uma incógnita. Da mesma forma, o Y, como representando o preço que eu não conheço, que é o preço dos lápis. Tá ok? Então, um lápis que custa não sei quanto, mais 2 lápis que eu também não conheço o valor, mas a soma de tudo isso dá R$16. Então, essa é um exemplo típico de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Bom, a definição. Denominamos equação do primeiro grau com duas incógnitas, o par ordenado x e y, aquela equação que pode ser reduzida a uma equação do tipo ax mais by igual a c, em que o a, o b e o c são números reais, chamados de coeficientes, onde o a e o b devem ser diferentes de zero. Veja um exemplo. 5x menos y igual a menos 2. Quem é o valor de a, de b e de c nessa situação? Veja que o a é igual a 5. Ó, eu vou comparar essa equação com essa equação. Então, ó, o a é igual a 5. Veja que o b é igual a quanto? Eu não posso dizer que é y, porque o y está aqui e o y está aqui. Então, eu procuro o número. Quando esse número não aparece, é porque é 1. Então, com o sinal, fica que o b é menos 1. E o c, por sua vez, menos 2. Veja o exemplo b. Menos 3x mais y igual a 0. Me diga quanto vale o azinho aí. E o b? E quanto vale o c? Vamos ver se você acertou. O azinho, ó, menos 3. O b, qual é o número que está aqui na frente do y? 1. E o c já está aqui como sendo 0. Então, essa é a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Essa aqui é a fórmula geral e esses são os exemplos. Todas as vezes que você se deparar com uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, é importante que você entenda, que você consiga identificar quem são os coeficientes. Tá ok? E nós representamos dessa forma. A representação gráfica dessas soluções, ou seja, dos valores x e y. Nós iremos tomar aqui o exemplo que nós iniciamos a nossa aula. Emília comprou uma caneta e 2 lápis por R$16. Iremos indicar por x o preço de uma caneta e por y o preço de um lápis. E a representação ficou dessa forma. Bom, nós iremos aqui atribuir valores para o x ou para o y, certo? É o nosso primeiro passo. Eu costumo atribuir valores para aquele que eu acho mais fácil de resolver. Nesse caso, tanto um quanto o outro daria certo, mas eu vou
atribuir valores para o x, certo? Que valores? Quaisquer valores. O primeiro valor que passar na sua cabeça, você pode atribuir. O primeiro valor que passou na minha cabeça aqui foi o 2. Ou seja, se a caneta custar R$2, quanto vai custar o lápis? Você pode fazer de cabeça ou você pode fazer a continha, que é o mais indicado. Então, ó, os 2 aqui é esse aqui, ó, 2. Esse 2 aqui que você está vendo é o 2 da fórmula. E o y eu quero descobrir. Então, a gente começa dessa forma. Substitui o x, que é o único valor que foi me dado. E aí, vou passar o 2, que você está vendo, para o outro lado da igualdade. Aí fica assim. Agora eu tenho 16, tira 2. Dá quanto? 14. O 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Da seguinte forma. 14 dividido por 2 dá quanto? Diga aí. Isso, dá 7. E o par ordenado que nós temos é x igual a 2 e o y igual a 7, representado assim. Vamos atribuir um outro valor para o x. O x igual a 4. Da mesma forma, onde tem x, eu irei substituir pelo valor 4. Aí fica assim, 4 mais 2y igual a 16. Onde eu irei passar para o outro membro o 4, né? Ele está positivo, passa para o outro membro com sinal contrário ao seu. Fica assim. 16 tira 4 dá quanto? 16 tira 4 dá 12. E o 2 vai passar dividindo o meu 12, da forma que você está vendo. Assim, o y é igual a 6 e o par ordenado é o 4 e o 6, que fica assim. Certo? Vamos atribuir mais dois valores para o x. Vamos atribuir o x igual a 10. Onde tem x, eu coloco 10. Aí fica assim. Ó, aqui estava o x. Agora eu vou pegar esse valor e passar para o outro membro. Por quê? Porque eu quero encontrar o valor de y. Então, fica dessa forma. 16 tira 10 dá 6. Dividindo 6 por 2, porque ele está multiplicando, vai passar dividindo, certo? Eu vou fazer isso daí porque eu quero somente o valor do y, ele tem que estar sozinho, solteiro. Então eu vou tirar esse 2 que está aí. E aí fica que 6 dividido por 2 dá 3. E o par ordenado é 10 e o 3. Lembre-se que é par, ou seja, dupla, ordenado, porque é estritamente importante levar em consideração que sempre vem o x primeiro e depois o y. Bom, mais um valor para o x. Se o x for 16, então, substituindo na equação, temos isso. Passando o 16 para o outro membro. Ficamos com isso. 16 menos 16 dá 0. E 2 vezes um valor para dar 0 é porque esse y é o próprio 0. Então, o y é 0. E o par ordenado, 16 e 0. Ok? Vamos ir adiante. A representação no plano cartesiano. Bom, nós vamos pegar aqueles pontos, certo? Que nós calculamos anteriormente. O primeiro ponto é o 2 e 7, certo? X é 2, o y é 7. Então, eu procuro primeiro o x, que é 2. Aí, com o meu lápis ou caneta, eu vou tracejando. Veja que esse tracejado ele tem que ser paralelo a essa linha. Não pode ser torto, tem que ser bem retinho. Ó. E aí eu marco o y igual a 7 e traço. Quando essas duas retas se encontrarem, lá eu marco meu ponto. Está aqui o primeiro ponto. Vamos para o segundo. O x é 4, o y é 6. Então eu procuro o ponto 4 no eixo x, aí vou marcando. Ia passar direto, mas eu não vou fazer isso porque eu sei que o y é 6. Então eu vou marcando. Se encontraram, então eu pego meu lápis ou a minha caneta e faço um ponto. Já tenho 2 pontos. Eu coloquei outros valores que nós iremos perceber daqui a pouco.
Veja aqui, ó. Aqui está aumentando em quantos pontos? Do 2 para o 4 aumentou 2 unidades, não foi? E do 7 para o 6 aumentou 1 unidade. Então, o que eu estou percebendo? Que à medida que aqui aumenta 2 unidades, lá diminui 1 unidade. Então, eu não calculei esse ponto, mas eu sei que se eu aumentar 2 unidades, ou seja, 4 mais 2 dá 6. Como lá vem diminuindo 1 unidade, então aqui vai ser 5. Olha, é a lógica do sistema. Então, eu vou marcar o ponto 6, ó, marquei o ponto 5. Onde se encontrou, eu faço um ponto. Veja que isso daqui não está marcado porque eu quis construir isso com vocês. Mostrar que existe uma lógica, certo? Veja, se eu acrescentar mais 2 unidades aqui, eu vou ter o ponto 8, né? O x é 8. E o y? Vai ser que ponto? Vamos ver se você acertou. Olha, vem aumentando de 2 em 2 aqui. E do lado de cá vem diminuindo 1 unidade a cada ponto. Então, o x é 8, o y é 4. X é 8, marcando retinho, ó. Y é 4. Se encontraram, marca um pontinho. Bom, pessoal, vocês estão percebendo que esses pontos, esses 2 pontos aqui, nós não calculamos eles, você lembra? Mas eu acrescentei aqui para lembrar de vocês aquela aula que a gente teve na semana passada, que falava sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E isso é perfeitamente o assunto, ou seja, mostrando que existe uma proporção, que existe uma lógica. Veja que essa grandeza x ela é diretamente proporcional, porque eu vou aumentando ela, enquanto o meu y ele vai sendo diminuído. Então eu tenho grandezas inversamente. À medida que o x cresce, o y decresce. Certo? Então isso era só para retomar uma aula que nós tivemos na semana passada. Mas vamos aqui para o ponto que nós calculamos, que foi o x igual a 10. X igual a 10, y igual a 3. Ó, x é 10, y é 3. Se encontraram, marca o pontinho. Veja que eu poderia continuar levando em consideração essa lógica. Depois do 10 vem o ponto 12, né? Nessa sequência de números pares. Enquanto aqui vem diminuindo, ó. Então, 12 e 2, x12, y2. Ó. Perceba que à medida que o meu x vai aumentando, o meu y tende a decrescer, certo? E por isso que o gráfico, a nossa reta, ficou no sentido decrescente, ok? Perceba também que eu liguei os pontos, essa reta verde. Nós não tínhamos isso, nós só calculamos pontos isolados. Então, nós tínhamos esses pontos que estavam isolados. Porém, uma vez que os coeficientes são reais, ou seja, uma vez que eu tenho infinitos valores que eu possa representar na minha reta e assim no meu... Perdoe. Existem infinitos pontos que não necessariamente podem ser só valores inteiros. Eu posso ter números racionais, irracionais, aí vai, que completam essas lacunas, ó, do 2 para o 4, do 4 para o 6, o 8, o 10, aí vai. Por isso que a gente interliga, coloca um lápis ou uma régua e interliga os pontos, para dizer que existem infinitos pares ordenados que satisfazem a minha situação. Isso aqui é um exemplo? Vamos aqui. Veja que aqui eu só peguei valores pares para o x, ó, certo? Mas eu poderia tomar um valor ímpar. Por exemplo, se o meu x fosse 1, qual seria o valor de y? Aí eu pego uma retinha imaginária. Vamos lá, estou seguindo a mãozinha, ó. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Parou exatamente no meio, entre o 7 e o 8. Exatamente ao meio. Então, se o meu x é 1, o meu y ia ser 7,5. Mais um exemplo. Se o meu x aqui está sendo 3, e o 3 está entre o 2 e o 4, então, ó, tracejando igual está nos lados aí, pum, parei exatamente no meio desses 2 pontos.
ó, bem no meio. E também exatamente no meio, entre o 6 e o 7. Então, esse ponto formado por o 3 e por esse ponto aqui, que seria 6,5, eu ia marcar esse cara. Veja que a reta, ela já obedece a essa situação. Então, é isso daí. Eu espero ter ajudado vocês, certo? Aí, ó, colocando os pontos. Agora é a sua vez de praticar, mas antes disso, deixe o seu like. Ou, caso tenha gostado, ou não, mas registre a sua opinião. E também inscreva-se no canal.